Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, verso 1. Nós estamos no mês falando de intimidade. O mês de agosto inteiro, a nossa tônica é falar de nos tornarmos íntimos, estarmos mais próximos. Você viu isso na palavra de oferta, você viu isso na quarta-feira, e vai continuar ouvindo. Assim como julho, nós falamos de conhecer, de conhecimento, né? Para que pudéssemos nos aproximar de Deus. Agora agosto vem com o tema intimidade, e eu quero compartilhar com vocês esse texto. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam nos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E ele me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Uma das melhores maneiras, na minha visão, de se construir um relacionamento sadio é o método paulatino, gradativo. É aquilo que vai acontecendo gradativamente. Dificilmente relacionamentos abruptos, que acontecem da noite para o dia, sem que haja um crescimento, sem que haja um amadurecimento, vai conduzir essas pessoas a um nível de intimidade sadia. Permitir entrar na nossa vida, nos nossos negócios, no nosso ministério, na nossa família, pessoas cujas quais não temos um conhecimento profundo, a grande possibilidade e probabilidade de que percamos o controle ao longo da caminhada com gente que não sabe ocupar o seu lugar, com pessoas intrometidas, fofoqueiras, com pessoas cujos os costumes e padrões, na verdade, não vão conseguir corresponder às nossas expectativas. Pessoas que costumam lidar com todos, achando que todos são bons, terminam achando que todos são maus, onde na verdade nem todos são bons e nem todos são maus, mas existem alguns bons e alguns maus. Mas pastor, nós não podemos falar que pessoas são más. Mas João Batista não tinha problema de chamar pessoas de raça de víboras. Jesus não tinha problema de chamar pessoas de sepulcro caiado, filhos do diabo. Se nós queremos crescer em intimidade, seja em nossos relacionamentos interpessoais e até
intrapessoais e divinos, precisamos estabelecer uma linha sadia de crescimento. E é isso que esse texto vai nos mostrar. Um crescimento unidirecional, de apenas um sentido. Hebreus: o justo viverá pela fé, e ele não retrocede, e vai adiante para a conservação da sua alma. Um posicionamento unidirecional, apenas numa direção e crescente, fazendo com que a fé de hoje seja maior que a de ontem e menor que a de amanhã, fazendo com que a glória manifesta na nossa vida cresça. A glória de hoje foi maior que a de ontem, mas a glória de hoje será menor do que a de amanhã, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam e não se repetem. O texto não diz: as misericórdias do Senhor se repetem a cada dia. Não, elas se renovam a cada dia. Ou seja, é um relacionamento crescente, é um relacionamento unilateral, porque todas as promessas e propostas das cartas às igrejas do Apocalipse têm uma condição: ao que vencer. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, ao que vencer será feito coluna do meu Deus, ao que vencer comerá da árvore da vida, ao que vencer receberá uma pedra com um novo nome. Sempre é para uma classe, a classe dos vencedores. Então, nós precisamos buscar um crescimento, uma intimidade que não seja momentânea, que não seja instantânea, que seja sólida, ok? Nós podemos poupar dinheiro hoje para gastá-lo daqui a 10 anos. Mas nosso relacionamento com Deus não acontece do mesmo modo. O meu relacionamento com Deus de hoje é para hoje, porque amanhã eu preciso continuar com Ele, não é acumulativo. Então nós vamos dar uma olhada nesse texto, porque ele fala de um ambiente muito interessante, numa das visões de Ezequiel. Ele diz que um anjo o toma, e ele tem uma visão do templo, de onde sai uma água. Essa água jorra do templo na direção sul. E Ezequiel diz que quando este homem que tem consigo um cordel e vai medir, ele vai estabelecer em cada medida um prazo, em cada prazo uma fase. Este homem que pega Ezequiel, ele tem um cordel que vai medir 1000 côvados, aproximadamente 500 metros, meio quilômetro. E naquele período, naquele percurso que Ezequiel vai andando, quando chega nos 500 metros, o anjo mede a profundidade. E note que a profundidade não é medida pelos pés do anjo, e sim pelo de Ezequiel. Ezequiel está dizendo: 1000 côvados depois, eu estava numa profundidade que tocava aos meus artelhos. Olhe bem, ele está dizendo que depois de um período de caminhada, a água estava apenas cobrindo pouco mais que seu pé, chegando ao seu tornozelo. É isso. E o que é isso? Isso demonstra a primeira fase de alguém que quer ter uma vida e uma caminhada longa com Deus. Porque com Deus não é prova de velocidade, com Deus é prova de resistência.
É isso que nós precisamos entender. Quanta gente nós já vimos chegando, ávido, e pá, e todo animado, e eu quero trabalhar com tudo, eu quero fazer tudo, eu quero ler a Bíblia em 24 horas. E quando você acha, cadê a pessoa? Cadê o trabalhador? O leitor da Bíblia? Sumiu. Parece ninja, do jeito que chega, vai, desaparece. Certo? É assim que funciona. Nossa caminhada com Deus não é desse jeito. E por que é que a história começa com os pés? Primeiro a água cobre os pés, porque os pés trazem a informação, a conotação de raízes, de bases, de firmeza. Porque quem vai viver uma vida de intimidade com Deus sólida, crescente, unilateral, precisa ter uma boa base, aquilo que te dá firmeza, certo? Não sei se você gosta de MMA, mas uma das principais virtudes de um lutador campeão é ter uma boa base. A que todos os adversários encontrem, ao lutar com ele, uma dificuldade imensa de removê-lo do solo, de derrubá-lo. Muitos de nós precisamos entender, ou todos nós, de que estabelecer o primeiro nível, que é base. Espere um pouco para crescer. Primeiro, veja as suas raízes, certo? Veja se você tem base, se você está firme. Esse é o primeiro passo de uma caminhada de intimidade com Deus. Porque preste atenção, viver com Deus não é fácil. Se fosse, todo mundo vivia. Andar com Deus não é fácil não, meu filho. Fácil é vir para a igreja, que hoje nem está fácil. Certo? Mas nós precisamos amadurecer e estabelecer nossas bases. Ok? Para quê? Para que estejamos firmes. Isso é muito importante. Então tem gente que já quer chegar no relacionamento com Deus nadando, não vai rolar. Não sei, vamos devagarzinho, vamos lá. Quando eu era garoto dizia, não coloque o carro à frente dos... Isso. Vamos começar devagar? Base. E você quer saber o que a Bíblia fala sobre isso? Põe lá, Provérbios 22, 6. Provérbios 22, verso 6. É esse? Não, isso aí, acha provérbio aí. Será que... Espera aí. Às vezes o pregador fica nervoso e dá o texto errado para o irmão. Então vamos ver aqui. Isso, irmão. Instrui o menino o caminho que deve, instrui o quê? Instrui o quê? Instrui o quê? Instrui o quê? O caminho que ele deve, porque quando ele não for mais menino, quando ele envelhecer, ele não se desvia do caminho que aprendeu desde garoto. O que a Bíblia está dizendo? Pega a pessoa que está começando, seja na fé, seja na vida profissional, seja no casamento, seja o que for, todo início inevitavelmente traz a conotação de ser menino. Paulo, falando da fé, diz, quando eu era menino, falava, pensava e agia como menino. Por quê? Porque é na base que se estabelece. Por que nós chegamos onde chegamos? Por causa da base que temos. Pare para pensar. Nós estudamos menos do que essa geração. Nós temos menos, ou tínhamos menos recursos materiais que essa geração. E por que é que nós somos mais fortes do que essa geração? Por causa das nossas bases. Sim ou não? Não comia besteira. Dormia cedo. Apanhava. Gente, o negócio era tão problemático na nossa época que de presente a gente ganhava uma havaiana e levava uma surra do presente que ganhamos.
Eu lembro uma vez que minha tia me deu uma surra porque eu sumi com o óculos dela. E durante o corretivo, o óculos caiu da cabeça. E eu imaginei que no mínimo ia receber o quê? Um pedido de desculpa. Minha época. Você não sumiu com óculos, mas tu some com tudo. Tudo. Queria sumir com ela. Você está rindo? Mas preste atenção, a base, o grande problema é a base. Segundo a Bíblia, quando instruímos aquele que está começando, aquele que está chegando, é isso, dando uma boa base para essa pessoa. O que vai acontecer? Essa pessoa cresce, envelhece e continua com a base que recebe. É assim que funciona. Por isso que relacionamentos sadios e de intimidade tem que ter uma boa base. Quem tem mais de 40 anos aqui, levante a mão. Então você, pastor, nossa, minha idade. Louva a Deus que você ficou velha. Queria ter morrido nova. E você também, velho? Preste atenção. Nós que somos mais antigos, tínhamos mais amigos. Lembra disso? Sim ou não? Sim ou não? Quem aqui brigou com um amigo? Brigou mesmo, brigou de... Dava um soco na cara, no futebol, isso, aquilo. E depois de um tempo, o que acontecia? Fazia as pazes. É ou não é? Nossos valores, nossas bases, nossos princípios eram diferentes. Quando nós olhamos para isso, o que vemos? A Bíblia está falando sobre relacionamentos que começam nos pés. Um relacionamento com Deus é isso, uma água que sai do trono. E onde é que ela começa? Ela começa nos pés. Falando sobre base, sobre firmeza, sobre raízes. Porque olha só, Daniel, capítulo 3, verso 18. Dá uma olhada nisso. Daniel 3, 18. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Presta atenção aqui, porque eu vou falar para você sobre jovens. Não é ancião aqui não, jovens. Jovens são levados para a Babilônia. E na Babilônia, a lei está dizendo para eles, ou você, adora essa estátua, se curva diante dela, ou vocês vão morrer. Esses rapazes aprenderam, lá no verso anterior, ensina o menino, que o único que eles poderiam dobrar o joelho era o Deus deles, o Jeová Jireh. E nesse ambiente, mesmo exposto à morte, eles dizem, nós vamos ficar de pé. Por quê? Por causa da base, sabe? As raízes daqueles rapazes. Mas eles estão na Babilônia, pois é. Mas lá onde eles estavam, suas raízes continuavam com ele. Se o nosso relacionamento com Deus não tiver uma boa base, você chega aqui na igreja com 20 anos de evangelho e a gente tem que cuidar de você como se você tivesse sido batizado ontem. Grande parte de conflitos e de desgastes por termos que pegar nossas forças atuais e canalizar para cuidar de pessoas é para cuidar de gente que tem 5, 10, 15, 20 anos no evangelho e chega aqui sem base, tratando usos e costumes como doutrina, não entendendo uma série de fatores. E quando nós olhamos, a pessoa nos diz, mas eu era membro há 20 anos da igreja tal, já passei pela igreja tal, já fui isso, já fui aquilo outro. E Paulo diz, presta atenção, tem alguma coisa de errado. Você
não deveria ser alimentado como? Ou com leite? Você tem tanto tempo na caminhada? Por quê? Isso é um problema de base, raízes, sabe? Se as pessoas não começarem direitinho, pastor, isso aí aconteceu comigo mesmo. Então está na hora, querido. Reveja seus valores, seus conceitos, e invista nas suas bases, nas suas raízes, naquilo que vai criar um nível de intimidade. Só que o tempo passou, sabe? O tempo passou, porque ninguém percorre 500 metros sem o tempo passar. 500 metros depois, 1000 côvados, a água subiu. A água não estava mais nos artelhos. Não. Agora a água já estava nos joelhos. Sim. Por quê? Porque o tempo daquela superficialidade passou. A próxima fase agora é a fase dos joelhos. É mais profundo. É. Uma fase que indica, através disso aqui, reverência e submissão. Sim. Se nós vamos querer ter uma intimidade com Deus, precisamos entender que não dá apenas para ficar na fase da base. Não. A próxima fase, o tempo vai passar e precisamos ir para a reverência e submissão. Uma fase difícil. Porque ser submisso com orientações, determinações que contrariam o ambiente cultural que eu estou inserido, é conflitante. É muito conflitante. Quando nós olhamos para isso, se nós não tivermos maturidade para entender, eu tenho até minhas bases e conheço, mas na hora de ser submisso, não dá. Eu aprendi certos valores e princípios do Evangelho, que para ser íntimo de Deus tem que ser santo, mas a minha geração não faz mais sexo depois do casamento. Ela já faz antes. Já é uma coisa comum. Então, como é que eu, que estou inserido numa sociedade, numa cultura que aceita perfeitamente isso, e aí eu vou olhar para esse Deus que eu quero ser íntimo, e ele diz que eu preciso ser submisso às orientações, que eu preciso ser reverente, mas essas instruções estão entrando em xeque com o ambiente cultural que eu estou inserido. Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, se um menino adolescente engravidar uma menina adolescente, você sabia que isso é um crime? Não, pastor, não é, porque não é pedofilia. Eu não estou falando de pedofilia, eu estou falando de crime. O pai desse garoto pode ser processado, porque ele é responsável pelas decisões. Você sabia disso? Só que nós não vemos isso, por quê? Porque a cultura não traz mais isso. Qual é o grande problema hoje da santidade para a igreja? É que na hora de ser submisso, eu tenho até base, eu sei até como funciona, eu aprendi e eu tenho raízes. Sim, eu não vou sair da igreja, não, porque eu sei, certo, que Jesus Cristo morreu por ela, mas eu não estou a fim de ser santo, porque os padrões de santidade, esse joelho aqui, ou seja, me dobrar e reverenciar, é muito complexo, pastor. O mundo é moderno, é pós-moderno, é líquido, como você queira chamar. Se eu desejo ter uma intimidade com Deus, essa superficialidade, ela tem que ir para a próxima fase. 500 metros depois, a água estava no joelho. A pergunta é para mim e para você: nós somos reverentes? A pergunta é: nós somos submissos? Submissos ao que a Bíblia fala?
ao que a Bíblia diz? Não, pastor, a Bíblia foi um livro escrito por homens, lógico, inspirados por Deus, lógico. Ah, pastor, eu não concordo muito nisso não, sabe? Porque, deixa eu te falar uma coisa, então você está meio perdido nessa sua caminhada. Ah, eu não sinto Deus, eu não tenho... Querido, se você quer ser íntimo dele, cuidado, não transforme experiências em intimidade. Eu conheço gente que tem pouquíssima experiência com Deus e tem muita intimidade. Eu conheço gente que tem muita intimidade com Deus e não tem experiência. Você conhece alguém que foi curado de câncer e que se desviou? Você conhece alguém que foi batizado no Espírito Santo e hoje está fora da igreja? Você vai olhar muita gente que tem experiências, mas não tem intimidade. Porque o Felipe falou aqui na palavra da oferta. O íntimo, nós o queremos por perto. E nós definimos intimidade por afinidades. É assim que funciona. Os íntimos, eles têm um grupo de afinidade conosco. Quando nós olhamos isso, é a próxima etapa, a etapa do Jó, que eu quero usar como exemplo. Quem é Jó? Jó era o cara que estava fazendo tudo certo e estava perdendo. E perde filho, e perde saúde, e perde bens materiais, e perde amigos, e uma família degradada, e as pessoas o acusando do que ele não fez. E o que o Jó está fazendo? Sendo submisso, sendo reverente. Em nada pecou Jó diante de tudo isso. O que é isso? Isso é alguém que tem condições de viver nessa situação. Se nós não buscarmos um nível de intimidade maior, nós vamos envergonhar o Evangelho, envergonhar a nossa família, envergonhar Jesus, porque nós simplesmente vamos nos adequar ao ambiente cultural que estamos vivendo, que inevitavelmente já está se tornando ditador. É assim que funciona. Só que não pode parar por aí. Ezequiel está dizendo que depois da água no joelho tinha mais coisas. Não ficava só na base, não ficava só na reverência. Agora ele diz que à medida que ele vai andando, a água vai subindo. E numa tradução, ela vai muito além da cintura ou dos lombos. Ela sobe um pouco mais a nível do peito. Porque ela tem o propósito de dizer que ainda era possível caminhar sem nadar. Mas uma água agora, ou um nível, ou uma intimidade que começa a controlar razão, emoção, começa a equilibrar a nossa vida. Nós precisamos caminhar para um nível de intimidade com Deus mais profunda. Não basta apenas ser reverente, não. Eu preciso entender que a minha vida com Deus precisa ir para a próxima etapa. E que etapa é essa? A etapa do José. A etapa do camarada que sabe trabalhar para enriquecer os outros e entender o tempo dele. A etapa de ver a mulher daquele camarada, né, desejá-lo e ele dizer não. José é alguém que me parece que o seu coração, ele pegou o coração dele e disse assim, ó, toma aqui, Senhor, toma. Ele teve a fase de base que foi magnífica. As fases de base de José foi tão extraordinária que ele se torna sonhador porque era filho de uma sonhadora. É só você olhar que José é fruto de um sonho de Raquel. Você vai olhar a submissão? Sim, porque o que ele ouvia desde pequenininho é a história de Abraão, seu bisavô. Uma história de submissão e de reverência. Mas quando eu olho para esse cara, eu vejo alguém que entrega o seu coração. Que a postura de equilíbrio ao encontrar com seus irmãos, depois de um tempo, é totalmente equilibrada.
fica chateado, aborrecido, manda prender seus irmãos, os acusando de espionagem, mas logo depois a ficha cai, o que diz que o indivíduo que anda perto de Deus pode ficar nervoso, pode ficar chateado, pode ficar irritado, mas não perde o controle de suas emoções. É assim que funciona. O que é isso? Isso é intimidade. Isso é o que olhamos num crente saudável. Suas bases boas. Base boa. Os caras, você vai conversar com ele, tem conhecimento, tem princípio, tem valores. Show de bola. Tá bom. Você descobre o que ele sabe. Nos joelhos você descobre o que ele é capaz de fazer com o que sabe. Quando o que ele sabe se confronta com o sistema cultural de onde ele está inserido, independente do que seja. É assim que funciona. Porque a minha reverência, ela me ensina a cuidar de coisas em mim, que às vezes não me prejudicam, mas prejudicam o outro. Só a minha postura. Quando eu olho para José, agora eu vejo o quê? A terceira fase. A fase de ter o controle de suas emoções. O controle de saber o que é dele e o que não é dele. O controle de estar interessado em não sair da casa de Potifar e sair. O controle de estar muito interessado em sair da prisão e ter que ficar. José é um camarada que vive um nível de intimidade com Deus que poucos provaram. Só que não para aí. Ezequiel diz que depois da água no peito, ele anda mais um tempo, e o tempo da água no tornozelo tem que passar. Ele é importante, mas tem que passar. O tempo da água no joelho tem que passar. O tempo da água no lombo ou no peito tem que passar. Mas ele diz que agora o homem o leva para uma próxima fase. Ou melhor, o mostra uma próxima fase. Não o leva, perdão. Ele diz que depois desse período, que ele terminou de andar com a água no peito, ele se depara com um rio profundo, cujo qual só pode passar a nado. E o texto não diz que ele passa. O texto diz que o homem o leva a outra margem. Olha só. Me parece que uma fase ficou em aberta. A fase da base foi, a fase da reverência foi, a fase de entregar o coração. E a próxima? A próxima, me permita usar aqui mais 5 minutos para falar com você, porque para mim é a fase do extraordinário, é a fase do sensacional, é a fase de você entrar para viver. E eu acho que talvez por isso ela não foi concedida, porque ela não tem, me parece que a fase de base é praticamente a mesma para todo mundo. A fase de reverência, sabe, de submissão, é a mesma para todo mundo. A fase da entrega do coração, mas a fase de nadar, a próxima fase, ela é personalizada. E eu tenho que falar de Pedro para mostrar isso. Porque para mim, de todos os camaradas que viveram ao lado de Deus, Pedro para mim é uma inspiração. Pedro era um cara bruto, chucro, de temperamento desafiador. Mas Pedro, presta atenção, 12 discípulos no barco, lá estava Mateus, o cobrador de impostos. Lá estava Judas Iscariotes, Tiago, seu irmão João. Olha bem, a turma está toda lá, uma madrugada escura, onde Jesus aparece andando em cima d'água, e o único que anda em cima d'água é Pedro. Preste atenção.
Pedro vai viver coisas com Jesus, com Deus, que ninguém viveu. Paulo não viveu. Experiências extraordinárias. Pedro está na transfiguração. Pedro é um dos únicos a entrar na casa de Jairo para ver a menina ressuscitar. Pedro vai viver coisas, olha só, a Bíblia diz que Jesus tinha uma base missionária na casa da sogra de Pedro em Cafarnaum. Se você já foi em Jerusalém, você já esteve lá. E aí eu pergunto a você, por que esse cara viveu tudo isso? Por quê? Porque Deus tinha, assim, ele era meio predileto. Não. Pedro só viveu o que viveu porque foi capaz de fazer coisas que ninguém fez. Sabe qual é o grande desafio da vida? Se você quer viver o que ninguém está vivendo, está na hora de você fazer o que ninguém está fazendo. Se você quer provar o que ninguém provou, mas pastor, como é que é isso? Eu não sei te dizer como é que é isso. Eu não sei. Eu sei te dizer uma coisa. Eu tenho visto e vivido coisas extraordinárias. Mas é a minha medida, não é a sua. Nesse ambiente que tem levado muita gente ao naufrágio, nesse ambiente que muitas pessoas não conseguem sobreviver, tem muita gente nadando de braçada, tem muita gente experimentando o extraordinário, o fantástico, o sensacional. E me perdoe o que eu vou dizer agora, se você não vive isso, o problema não é meu, o problema é seu. Pastor, mas eu não vejo nenhuma maneira de ver isso. Pois é, se você não vê, você tem que aplicar fé, que é o fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Se você está esperando milagres acontecerem pelo que você vê, está na hora de você mudar de fase. Está na hora de você ir para um relacionamento com Deus, onde você vai ver Deus agindo com mão forte a seu respeito e o incrível acontecendo a seu favor. Só que tudo parte de um princípio de base. Se você se perde na base, já se atrapalha. Você quer ver? Quando nós... Eu estou terminando já, deixa eu até fechar aqui, porque eu também atrasei 10 minutos, dá licença. Escute só, assim que a igreja foi fundada, eu resolvi levar a escola bíblica para sexta-feira. Menino, desviou uns 10. Por quê? Porque a escola bíblica é dominical. Não, gente, não. A escola é bíblica. Ela só é chamada de dominical porque alguns fazem no domingo. Mas nós vamos botar sexta-feira. Não pode. Mas por que não pode? Porque é domingo. Vamos botar na sexta-feira? Então não venho. Eu vou em outra igreja no domingo de manhã. Nós vamos fazer culto aqui domingo de manhã. Já nós estamos fazendo. E o cara que vier de manhã não é, para aparecer aqui de noite. E de noite eu faço o quê? Meu Deus. Vai para o cinema com a sua mulher. Vai levar os seus filhos. Mas pastor, domingo à noite, se eu não for para a igreja, pastor, e Jesus voltar? Porque enfiaram, você entende? É difícil você quebrar os paradigmas. Eu não estou julgando, pelo amor de Deus, quem faz domingo de manhã está certinho e tem que chamar dominical. Quem faz de manhã. Entendeu? Mas quem faz sexta-feira, não sei nem como é que chama. É só escola bíblica. Você conhece gente assim? Esse dia eu falei, olha, nós vamos fazer um culto aqui, e quem vier de manhã não aparece aqui de noite, porque não tem espaço. Então você fica... Eu vou em outra igreja, então. Por quê? Porque tem um espírito me acusando de que eu vou para o inferno. O que é isso? Isso é um paradigma, sabe?
que precisa ser quebrado. Deixa eu falar uma coisa para você, está na hora de você ir para outro nível. Você sabe quem é o seu Deus? É quem criou essa jossa toda. Quem manda em tudo. Entendeu? Olha só, um irmãozinho nosso de igreja, chamado Elias, ficou meio aborrecido com um cara, falou, aí, ô maluco, falou uma coisa para tu, segundo a minha palavra, a partir de hoje, não chove mais aqui nessa parada. Seca, pronto, acabou. O que o Acabe pensou? Quem é Elias na fila do pão? Elias era o cara que tinha intimidade com Deus e o céu se fechou porque um cara pediu. Aí nós vamos lá na Bíblia, a Bíblia diz que Elias era um cara igual a mim. Igual a você. Já pensou em falar um dia assim, Senhor, sem chuva, só para ver se você é igual a Elias? Isso não vai rolar. Por quê? Porque a nossa experiência com Deus é diferente do Elias. Mas às vezes você vai falar em outra área, coisas que vão acontecer. Nós precisamos buscar uma intimidade com Deus, gente. Intimidade com Deus. E por favor, intimidade pode vir com barulho, sim, barulho. Não tem problema disso não. Pastor gosta de igreja pentecostal. Eu também. Um cura aqui, cai o outro ali, vamos embora. Louvado seja Deus. Eu gosto, que aqui não rola. Porque Deus não manda para cá os xiitas, só os sunitas. Entendeu? Não estou criticando nada não. Entendeu? Eu acho maneiro. Entende? O que eu quero é ver a turma vivendo de forma extraordinária. Quero que sua mulher olhe para você e diga assim, aí ô pastor Cláudio, isso era uma tralha, esse marido meu. Mas depois que encontrou Jesus aí, nossa, isso parece que o pai dele é Dom Juan. Entendeu? Às vezes seu marido vai olhar e fala, pastor, eu vim aqui até ver o que tem nessa igreja. Essa mulher minha está voltando para casa cada dia melhor. Está igual vinho. Isso era vinagre puro. E melhorou. O que é, gente? É cada dia ser melhor. A semana está começando hoje. Nós temos que sair daqui para o pessoal olhar e falar assim, onde você foi ontem? Eu estou achando que você vai morrer. Menino, você está muito mudado. Eu fui na igreja, então Jesus está voltando hoje, é isso? Porque você melhorou. Gente, vamos viver o incrível. Parece loucura o que eu estou falando, não é? Mas a fé é loucura mesmo para muitos. Agora nós só vamos viver isso perto de Deus. E Ele está afinzão de estar perto de mim e de você. Eu queria que você ficasse de pé agora. E desse um sorriso para quem está do seu lado. Falso. Você está bocejando. Você acredita que você pode viver essa semana a melhor semana da sua vida? Você acredita que essa semana você pode receber uma notícia boa que você espera há muito tempo? Pois é, nós temos que sair daqui assim. Entendeu? Feche seus olhos agora. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças por tudo. Uma noite sensacional. De igreja cheia, que tivemos que arrumar mais lugares de apresentação de batismo, de receber novos membros, de ouvir a Tua palavra e descobrir, Senhor, que está na hora de mudarmos de fase. Eu não sei em que fase cada um de nós estamos, mas precisamos ir para próximas, até chegarmos à fase da profundidade, do extraordinário, do incrível, do sensacional, Senhor, porque é isso que o Senhor tem para nós. Leva-nos aos nossos lares, guardado por Tuas boas mãos poderosas. Que tenhamos uma semana de boas notícias, de bons negócios, de vitória. Tenhamos uma semana de casamentos restaurados, ó Pai, de doentes curados, de portas de emprego abertas. É isso que esperamos, ó Deus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam...